Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal. O programa de hoje é sobre NR15. Nós vamos falar sobre insalubridade. E nós viemos aqui hoje para colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Será que o limite de tolerância é realmente um fator 100% confiável? Será que o adicional de insalubridade é mesmo uma coisa boa? Mas apenas continue respirando, porque a viagem vai começar. Vai! Nestor, o que? Eu estava vendo nas avaliações ambientais que o nosso engenheiro fez para o laudo de insalubridade que nós estamos abaixo do limite de tolerância. Isso é bom, mas mesmo assim, não descuide das medidas preventivas, tá? Até mais. Beleza. Mas espera aí, se está abaixo do limite de tolerância, não tem por que ter preocupação. Tem? Vamos lá, senhores. A partir de agora nós vamos falar sobre insalubridade. Não sei se vocês lembram, mas no programa anterior nós falamos um pouquinho sobre o conceito de adicional de insalubridade. São necessários dois critérios. Que o produto, o agente que a gente esteja exposto, esteja listado na NR15 e que, caso haja limite de tolerância, este esteja acima desse limite. Então, para receber adicional de insalubridade, precisamos ter esses dois critérios. Então, percebe que adicional de insalubridade e limite de tolerância tem uma relação bem direta. Então, precisamos entender bem esse conceito de limite de tolerância. Então, para rever o conceito, concentração dos agentes químicos ou intensidade dos agentes físicos presentes no ambiente de trabalho, acredita-se que a maioria dos trabalhadores, essa maioria é importantíssimo, a maioria dos trabalhadores possa estar repetidamente exposta dia após dia durante toda a sua vida laboral. Com base nesse conceito, a gente consegue perceber alguns detalhes, embora destrinchar esse conceito. E o que eu queria que ficasse bem claro nesse programa é o seguinte: estar acima do limite de tolerância não pode ser até o inferno, mas estar abaixo não necessariamente é o céu. As pessoas acreditam que acima é um problema, abaixo não é. Eu até recomendo que vocês deem uma olhada no vídeo 3 sobre PPRA, que eu comentei sobre o nível de ação, que irá complementar o que a gente vai fazer nessa aula. Então agora eu vou lhe dar 8 motivos para você não acreditar 100% no limite de tolerância. Motivo 1. A nossa norma está desatualizada. A nossa NR15 é de 78. Se a gente for comparar com a ACGH, que é a norma americana, que faz atualização anualmente, a gente vai perceber diferenças gritantes entre a nossa norma, os parâmetros, os limites da nossa norma e os limites da CGH. Então, é um motivo bem importante. Segundo motivo, não considera o efeito combinado dos vários agentes presentes no ambiente de trabalho. Quando a gente tem um limite de tolerância, ele considera ele isoladamente. Nós é que vamos ter que considerar a presença de outros agentes que podem, de forma combinada, prejudicar mais o trabalhador. Então, o limite de tolerância sozinho não nos diz isso. Terceiro motivo, que é o que está no conceito, o limite de tolerância é para a maioria dos trabalhadores. Por que isso? Porque a diferença de uma pessoa para outra, lógico, né? A saúde de um pode estar abalada em relação ao outro, um tem alergia ao agente, há problemas genéticos, então eu nunca posso dizer que aquele limite é para todo mundo, é para a maioria. Então tem que tomar cuidado, porque eu sei que abaixo daquele valor, alguns trabalhadores podem ter problemas sérios. Quarto motivo, o estudo para se estabelecer os limites de tolerância, na maioria das vezes, é feito de forma indireta. Ou você acha que pega trabalhadores, se coloca o produto químico e verifica-se a consequência? Não, geralmente se faz com o quê? Com cobaias, mas essas cobaias são ratinhos ou outros bichos, e em função disso se extrapola o valor para se chegar no de tolerância para o ser humano. Então percebe que nessa história vai haver um erro. Quinto motivo, em função de restrições técnicas ou financeiras, os estudos consideram apenas uma parcela do efeito do agente no organismo.
Então, por exemplo, eu avaliei um determinado produto químico que agride o fígado, mas talvez esse mesmo produto químico faça uma agressão ao sistema nervoso central. Só que, por falta de grana, esse estudo não foi completo. Então a gente percebe que a gente não tem esse valor fechado. Sexto motivo. Os estudos para estabelecer o limite de tolerância consideram uma vazão respiratória média. O que é isso? A gente sabe que o limite de tolerância, a maior parte dos agentes considera absorção por via respiratória. Só que essa respiração pode ser maior, essa vazão de entrada do ar e também do agente vai ser menor ou maior dependendo da atividade. Quando se faz um estudo para limite de tolerância, estabelece uma vazão de respiração média. Mas se a atividade exige uma respiração maior, o limite de tolerância não vai considerar isso. Sétimo motivo. A maioria do limite de tolerância, e tem a ver com o que a gente acabou de falar, considera a entrada por via respiratória. Mas considera também por via cutânea. Mas não considera a somatória dessas duas absorções. Então, você está exposto a uma exposição respiratória, está respirando o produto, e aí existe um limite de tolerância. Está lá dizendo que esse produto também tem uma absorção cutânea. A nossa norma fala sobre absorção pela pele, também pela pele. Só que qual é a consequência do efeito combinado? Será que se eu tiver um pouquinho de respiratória, mais um pouquinho de absorção cutânea, quanto será esse problema? A gente não tem esse conceito, a gente sabe que vai ter absorção, mas a gente não sabe o quanto vai ser o problema. E o último motivo, se fosse algo tão preciso, por que as normas que são atualizadas todo ano mudam os valores? Então percebe que tem valores que alteraram de 700 para 100. Então, com o passar dos anos e vai fazendo mais estudos, a gente percebe que os valores não são tão precisos assim. Então, a partir de agora, se você não tinha essa ideia, comece a desconfiar muito dos limites de tolerância. Eles são apenas uma referência. Limite é um termo muito forte. Considere ele sempre como uma referência. É mais ou menos aquilo, pode ser até muito menos que aquilo. E no caso dos nossos valores da NR15, são na verdade muito menos porque estão desatualizados. Então espero que tenham gostado da explicação, continue com a nossa programação e tchau e benção. Veja que imagem bonita, uma família feliz, esposa, maridos, filhos. Essa imagem passa um ar de alegria, de união, de saúde, não é? Mas e se esse homem estivesse vendendo ou colocando em risco a sua própria saúde? E se ele estivesse fazendo isso em troca de 10, 20 ou 40% em cima de um salário mínimo? Parece loucura, não é? Parece loucura imaginar que um pai de família como esse coloca sua saúde em risco por conta da insalubridade. E quando ele está colocando em risco a sua saúde, a sua segurança, ele está colocando em risco toda a família dele. Por quê? Porque a família depende dele. No momento que ele se coloca em risco, ele está colocando em risco toda a família. E se algum mal vier a cometer esse trabalhador, com certeza, toda a família será penalizada. Mas o pior é saber que alguns desses trabalhadores ficam nervosos, extremamente irritados, quando a empresa corta o adicional de insalubridade por ter eliminado o agente agressivo presente no ambiente de trabalho. Sim, muitos trabalhadores preferem estar expostos ao agente agressivo, mas recebendo a insalubridade. Sim, em algumas empresas, o adicional de insalubridade é sagrado, é intocável para o trabalhador. E o empregador, que não é bobo, prefere continuar pagando o adicional de insalubridade do que investir em neutralizar o agente agressivo ou controlar a exposição ao agente agressivo presente no ambiente de trabalho. Mas tem também aquele empregador bacana, aquele que quer eliminar o agente agressivo no ambiente de trabalho, mas ele sabe que se fizer isso, vai comprar briga com seus empregados. Então, ele acaba deixando tudo como está, com medo de controlar o agente agressivo, retirar o adicional e ter problema na justiça. É grande a quantidade de pessoas que entram em contato comigo me perguntando sobre direito a adicional de insalubridade e sobre direito a indenizações no caso de garantia de emprego na CIPA. Muitas pessoas só pensam no dinheiro de forma imediata, mas não conseguem entender que o agente agressivo presente no ambiente de trabalho
pode trazer males para a sua saúde no futuro. Eu recebo várias perguntas do tipo: trabalho sem proteção em uma área exposta a produto químico e não recebo insalubridade. Quais os meus direitos? Ou como faço para receber os meus direitos? E com certeza, quando uma pessoa dessa fala meus direitos, ela não está pensando no uso de equipamento de segurança, seja lá de proteção coletiva ou individual. Ela está pensando somente em receber adicional de insalubridade. Esses dias até respondi para um colega: você deveria se preocupar mais com a sua segurança e se preocupar menos com receber adicional de insalubridade. Sim, mas é claro, se o adicional de insalubridade é um direito do trabalhador, ele tem que correr atrás. Mas nada disso deve se sobrepor a formas menos agressivas de trabalho, a produtos menos agressivos ao trabalhador e a condições de trabalho menos insalubres. Se não fosse a conivência ou a ineficiência do governo e de alguns empregadores, somado à ganância de alguns trabalhadores, com certeza nós teríamos menos trabalhadores sofrendo com doenças tipo silicose, pneumoconiose, dentre várias outras. Acredito que o pagamento de adicional de insalubridade é sim, às vezes, um mal necessário, mas ele deveria acontecer apenas em ambientes onde não fosse possível controlar a exposição ao agente agressivo do ambiente de trabalho. E os trabalhadores deveriam pensar mais na própria saúde do que apenas em receber pagamentos de adicional de insalubridade ou de periculosidade. Eu gosto muito dessa figura que está aparecendo aqui. A grande verdade é que os adicionais de insalubridade não pagam a saúde do trabalhador. Se você gostou do programa, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de dar aquele joinha, aquela força e também não deixe de compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais. E não se esqueça, na terça que vem tem mais. A gente se vê. Tchau!